Fala meus bons, fala minhas buenas, saudações alvinegras. E o Ceará, até quando acerta, ele erra. O Ceará esses dias lançou um podcast. Foi isso que você viu. O time que não fala com a torcida, de repente resolveu abrir um canal para tentar se explicar sobre os últimos fracassos, ou simplesmente porque a torcida não aguenta mais tanto silêncio e o time resolveu dar alguma resposta. E aí, é o suficiente? É o tempo certo? Vem comigo que a gente vai falar sobre isso. Mas antes eu vou dar só um pitacozinho sobre o jogo de ontem, né? Ontem acabou que eu não tive tempo de fazer o pós-jogo. Então vamos falar rapidamente sobre o jogo de ontem. Resultado ruim, público ruim, pouco mais de 8 mil pessoas pagaram. Tem muita coisa errada no Ceará e a gente precisa falar sobre isso. O jogo foi muito daquilo que a gente já acompanha há muito tempo. Primeiro tempo do Ceará muito bom, o time vai pra frente, consegue criar, abafa o adversário, mas toda vez que o time adversário sobe as linhas, o Ceará tem muita dificuldade, principalmente pelo lado direito, o lado do Rafael Ramos. E mais uma vez o script foi exatamente o mesmo. O Ceará começou abafando o São Bernardo, teve chances de gol, logo com 1 minuto e meio de jogo, o próprio Rafael Ramos deu o primeiro chute a gol, e aí, para nossa sorte, teve aquele lance bizarro do lateral deles parar. Depois disso, como todo o script do jogo do Ceará, o time adversário subiu as linhas, o Ceará teve muita dificuldade em segurar o resultado. Na minha visão, o lado direito é o lado mais fraco de defesa. O Fernando ontem foi muito bem. Defesa e ataque, ele correspondeu. Esse foi o gol do São Bernardo, ataque pelo lado direito, cruzamento do Rian e gol do Pará, né? Mesmo cara que fez aquele pênalti bizarro. Depois disso, praticamente não teve mais jogo. Os dois times até tentavam, mas poucas chances de perigo. O Ceará tentou o abafo depois dos 35. Depois que o Fernandinho entrou, que no primeiro momento não conseguiu fazer nada, mas assim que ele conseguiu jogar, fez alguns dribles, o time começou a criar um pouco mais, mas não foi o suficiente e a gente empatou. E foi esse fim de jogo, 1-1, desde 2014 que o Ceará não consegue vencer numa estreia pela Série B, e não foi dessa vez. Essas são as estatísticas do jogo. Você vê que o Ceará teve um bom volume de jogo, mas se você for tirar a porcentagem de chutes que realmente foram ao gol, o Ceará teve 30% e o São Bernardo por volta de 60%. Claro, o São Bernardo foi bem menos, mas às vezes que ele foi, ele conseguiu acertar o alvo do gol do Richard. Já o Ceará, embora tenha tido muito volume, mais chances de perigo mesmo quase eu nem lembro. Acho que o primeiro chute do Rafael Ramos, no mais, os chutes que foram no gol do São Bernardo foram bolas totalmente despretensiosas. Se o Ceará ontem lançou, pode falar alvinegro. É isso aí que você ouviu. A ideia é boa, o formato é moderno, mas será que era a hora? Depois de tanto torcedor reclamar que a diretoria não aparecia, todo mundo estava se escondendo, ninguém falou nada. Depois do rebaixamento, depois de perder o título pro rival, todo mundo caladinho. Às vezes que os dirigentes do Ceará apareciam, era para falar na mídia convencional sobre coisas óbvias, e muitas vezes colocar a culpa das coisas na própria torcida. E ontem, o péssimo público do primeiro jogo do Ceará é muito retrato do que está acontecendo com o Vozão ultimamente. O Ceará é um time que não conversa mais com a sua torcida. Às vezes faz de conta que ela nem existe. Claro que o amor do torcedor nunca vai acabar. Ele sempre vai estar ali, sempre vai existir. E quanto mais eles minam e atacam esse amor do torcedor alvinegro, mais o engajamento diminui, mas o público diminui. Pessoal, basta ver os comentários das postagens do Ceará ultimamente. Se você fazer uma comparação em momentos anteriores, por exemplo, na própria Série B de 2024, o engajamento e o próprio começar dos torcedores era bem diferente. Enquanto os dirigentes do Ceará não conseguirem refazer essa conexão entre torcida e clube, é assim que será. Público baixo, baixo engajamento e o torcedor cada vez com menos paciência. E esse pode falar alvinegro é mais um sintoma do problema crônico de comunicação que os dirigentes do Ceará, pela instituição, estão com o seu torcedor. E para melhorar isso, só tem uma saída. Os dirigentes precisam dar uma resposta, urgentemente, tanto pelo lado institucional, mas principalmente pelo lado do campo. A bola precisa entrar, o time precisa jogar melhor. Enquanto isso não acontecer, infelizmente, esse vai ser o cenário. E tem um problema maior. Se os dirigentes do Ceará não acordarem imediatamente, o acesso pode estar comprometido. E o futuro do Ceará, ó Deus sabe o que pode acontecer. E ainda há tempo. A Série B começou agora, o time tem potencial, Mozart é um bom treinador, resta saber se os dirigentes vão conseguir fazer a leitura correta. E infelizmente, se os dirigentes do Ceará manterem o mesmo remédio que estão oferecendo agora, vai ser difícil. E o que resta pra gente é torcer. Torcer que eles consigam mudar o cenário atual, que essa reconexão com a torcida aconteça de forma rápida, para que o nosso futuro seja melhor. Torcedor alvinegro, gostou desse novo formato do vídeo? Fez várias cenas, dia de domingo é complicado,
todo mundo tá em casa, o barulho aumenta, então a gente tem que se virar como pode. E se tu gostou, deixa o like. Se inscreve no nosso canal, vamos crescer, chegar em mais pessoas, em mais alvinegros. Quem sabe assim o futuro do Vozão possa ser melhor. Forte abraço, saudações alvinegras.